Boa noite, sejam muito bem-vindos a esse estudo do Evangelho que ora estamos realizando online, que é uma continuação dos estudos feitos às quartas-feiras. Então, você pode pegar o livro Evangelho segundo o Espiritismo e verificar que é uma continuação do capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, o poder da fé, no item 2. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. Então, veja que é uma questão de suma importância o ensinamento do Senhor Jesus, que devemos modificar, transformar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, estando de acordo com a fé no poder e na vontade de Deus. Então, esse Deus que tanto falamos, Jesus nos ensinou que se encontra dentro de nós, porque Ele afirmou, o reino de Deus está dentro de vós. Então, Deus está dentro de cada um. Portanto, levando em conta essa capacidade que todo ser humano tem e de transformar profundamente, deixando o egoísmo, a cegueira do fanatismo, os interesses materiais, para que tenhamos grandes progressos na humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas coisas grandes. Então, como diz a matéria, o poder da fé, diz aqui, a fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória. Então, qualquer dificuldade que tenha, qualquer problema que esteja passando, tenha fé, acredite em Deus, tenha esperança, sempre melhorando a qualidade dos seus pensamentos, das palavras, com sentimentos alegres, que tenha gratidão a todas as coisas. E toda essa circunstância favorável vão trabalhar para o seu progresso. E você vai obter consideráveis avanços, principalmente pela melhoria das qualidades de Deus em sua alma. Então, tenha uma fé robusta e perseverante, que é a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos. Por que vêm os obstáculos? Que, na verdade, você está numa escola de aprimoramento espiritual, aqui na Terra. Daí, tudo que acontece na sua vida é para aperfeiçoar as suas qualidades de inteligência, de capacidade, de perseverança, de paciência e de fé, sobretudo de fé. Daí, na verdade, os obstáculos não representam dificuldades para você, para te oprimir, para te fazer sofrer, mas sim para que você aprimore suas qualidades e consiga avançar em novas conquistas, em patamares mais superiores e mais elevados. Por outro lado, muitas das dificuldades aparecem para não somente aperfeiçoar suas qualidades, mas também para purificar a sua alma. Por quê? Porque provavelmente por alguma questão no passado, você não tendo esse conhecimento da verdade de Deus, de viver em paz e harmonia com todas as pessoas, coisas e fatos, provável que tenha constituído dificuldade, obstáculo para outros, causando-lhes sofrimentos,
causando-lhes tormentos e assim gravando na própria alma uma circunstância que forçosamente teria que ser removida ou aperfeiçoada no momento futuro. E por isso que a providência divina lhe dá o obstáculo, que na verdade é uma atração de sua própria alma, para você se aperfeiçoar. E no fundo, não apenas aperfeiçoar suas qualidades, mas sobretudo entender que o que não quer para si também não deve ser feito para outros. Então, a fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Então, por tudo que você estiver fazendo na vida, tenha fé e faça com devotamento, boa vontade, com alegria e sentimento de gratidão. O momento atual é preocupante, porque praticamente todas as comunidades no mundo estão empenhadas em combater o atual coronavírus. Na verdade, as ondas dos pensamentos dos homens, as más vibrações, as cóleras, irritação, maus pensamentos, sombrios, tristes, melancólicos, agressivos, sentimentos de vingança, tudo isso representa uma força de sustentação para a existência desse vírus. Na verdade, todos os seus pensamentos correspondem a ondas que se cruzam no espaço e se multiplicam, reunindo-se com os semelhantes. Daí, como esse pensamento errôneo, imperfeito, malévolo, corresponde a ondas vibratórias que se propagam livremente, sendo o sustentáculo, fundamento para a existência desse vírus. Mantendo-se a mente alegre, sentimento de gratidão, vivendo com boa vontade, com amor, caridade, compaixão, piedade e misericórdia, certamente as boas qualidades de Deus em sua alma possibilitam dificultar ou afastar a possibilidade de contágio. Portanto, nós do Grupo Mensageiros de Luz recomendamos a todos que mantenham a calma, tenham serenidade, não fiquem irritados, não se encolerizem, não xinguem, não briguem, mantenham a paz e a harmonia, porque quanto mais você mantiver alegria, quanto mais você estiver em paz e harmonia, mais possibilidade você certamente ter saúde. Mas isso não quer dizer que você deva evitar as precauções necessárias recomendadas pelas autoridades da saúde. Então, tenha uma fé que vai possibilitar para você vencer as dificuldades, os problemas. E tenha esperança de que as coisas difíceis sempre apresentam-se em gradativa melhora. A noite mais escura representa que logo a seguir vem a manhã cheia de claridade. Então, todas as coisas são cíclicas, porque vivemos no mundo do fenômeno, mundo de materialização dos pensamentos, de maneira que oscilam ao sabor das vibrações que nós mesmos emitimos. Noutra acepção, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Então, fé é a confiança que nós depositamos na nossa capacidade,
depositamos na capacidade de outras pessoas de realizar um determinado objetivo. Claro que todas as pessoas planejam objetivos e metas na vida. De alguma forma, procuram alcançar. E todos se esforçam para que as metas sejam concretizadas a contento. Para tanto, é preciso fé, perseverança, dedicação, trabalho, contentamento e perseverança para que essa meta, esse objetivo seja alcançado. Então, fé é a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, na certeza de atingir um objetivo. Assim diz esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, na consolidação da fé que todos nós devemos ter. Alguma coisa não estiver indo bem, você tenha fé. Deus toma conta de tudo. Habitue-se a fazer as orações, as preces, de manhã, ao anoitecer, e sempre que você precisar. Todos os momentos, Deus atende ao teu pedido. Na verdade, você já vive no mundo perfeito criado por Deus. Dependendo da sua fé, do reconhecimento de que Deus está em toda parte e que Deus atende às suas orações e pedidos, mantenha o pensamento positivo, centrado em Deus, que é a fonte de todas as coisas e é a fonte da sua sabedoria, que conduz em segurança para seus objetivos. Então, nesse caso, a fé confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. No outro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. Então, veja, a fé confere uma espécie de lucidez que vai antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los. Né? Então, é a fé que faz com que você tenha certeza de que vai obter a cura. A fé, ela confere para você, dentro da sua alma, uma força capaz de modificar as suas células, a sua corrente sanguínea, todo o metabolismo do seu organismo, de maneira que você possa ter saúde. Acredite, Deus toma conta de mim. Isso é uma verdade, porque você não viveria nem um segundo não fosse pela vontade de Deus. E tudo ao seu redor, de acordo com a vontade de Deus, se transforma conforme o seu pensamento. Então, o seu pensamento é a determinante, a que conduz livremente o seu destino de acordo com o que você deseja. Portanto, pense sempre em coisas boas. Tenha fé em Deus. Acredite que você vive no mundo de Deus, não no mundo cheio de tormento, de sofrimento. Aí você pode até pensar, nossa, estamos vivendo um caos de aflição, de medo, de toda uma precariedade dos ambientes por causa dessa situação atual que afeta o mundo. Na verdade, conforme nós já afirmamos, esse vírus, ele foi produzido pela mente humana, pelo conjunto dos pensamentos, as ondas que pairam na humanidade. São os pensamentos errados, pensamentos de egoísmo, de cólera, de raiva, de inveja, de vingança, pensamento triste, melancólico, sombrio, que além disso, a origem propriamente dita pode estar na matança de animais. Observe que quase uma grande parte dos vírus que apareceram no histórico da humanidade tiveram origem de alguma forma com os animais, não é? De maneira que
evitando-se a matança de animais, evitando-se a agressividade pelo consumo de carne, não é? E mantendo a mente pacífica, harmoniosa, o mundo vai se transformar. O mundo repercute as ondas mentais dos seus povos, dos povos que habitam a humanidade, não é? Então, o pensamento faz antever pelo pensamento os fins que tem visto e os meios de atingi-lo, de maneira que aquele que possui avança. Aquele que tem fé avança nas conquistas dos objetivos, conquista a felicidade, conquista a harmonia, conquista o progresso e tudo que desejar das coisas boas, belas, harmoniosas. Você é o comandante do seu destino. O destino é a somatória da direção que você confere através dos pensamentos, das palavras e das atitudes. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, né? Então, como nós recomendamos, mantenha a calma. Mesmo nos momentos de aflição, mantenha a calma. Deus está no comando de tudo. Acredite e tenha fé. Deus comanda a sua vida. Deus toma conta de você e de todas as coisas. Então, a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. Então, tenha fé, paciência com as pessoas. Não exija coisas que outras pessoas não conseguem entender, nem te atender. Cada pessoa é uma individualidade e Deus sabe disso. Deus confere a cada pessoa autoridade para que ela siga o livre-arbítrio. E não cabe a você querer que outra pessoa se transforme conforme a sua vontade, os seus desejos ou os seus caprichos. Para você viver em harmonia e em paz, permita que a outra pessoa seja o que ela, na verdade, é. Não tente modificá-la ou fazer com que ela siga de acordo com os seus modelos. Então, tenha paciência, e assim você sempre vai ter paz. Sempre diga que Deus confere o livre-arbítrio às pessoas. Saiba ouvir todas as pessoas com paciência, com atenção, porque muitas não querem ouvir a sua opinião, não estão lhe perguntando nada, apenas estão falando de uma posição, de uma opinião, ou de um pensamento próprio, ou meramente estão desabafando alguns pontos de vista. E cabe a você, com amor, com atenção, ouvir e ouvir, com muita atenção. Então, confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiado na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. Então, você é inteligente. Você tem Deus no seu coração, dentro da sua alma. O seu Deus interior é o Criador do universo. Portanto, você tem a suprema sabedoria dentro de você. A inteligência que lhe capacita a fazer todas as coisas e, como diz aqui, compreensão de todas as coisas. Portanto, cabe a você sempre trabalhar para o bem do próximo, visando a felicidade, a saúde, o progresso, e que o seu potencial de trabalho confere tudo isso ao bem do seu próximo. Então, tenha paciência e saiba esperar. E tudo isso é apoiado na inteligência e na compreensão das coisas. Se você tiver um pouquinho de paciência e filosofar a respeito da sua existência, você é um espírito eterno e imortal. Como é eterno e imortal, que vive pela eternidade,
Então você é um espírito perfeito, tão perfeito que dura pela eternidade. E dentro de você tem a qualidade de Deus. O reino de Deus está dentro de vós. E dentro do reino de Deus está Deus. Então você é a suprema sabedoria, a suprema inteligência, capaz de comandar livremente o seu destino. E, como Deus está dentro de você, é também o supremo amor universal. Daí você tem a capacidade de amar a todas as pessoas, beneficiá-las, querer que elas sejam felizes. Por isso que está escrito aqui, né? Tem fé, que sabe ter a paciência, apoia na inteligência, na compreensão, na certeza de chegar ao fim. Que fim é esse? De muitas coisas, de seus objetivos, de suas metas, chegar até o fim, como Jesus disse, estarei contigo até o final dos tempos, né? Talvez o fim represente a grande elevação que você pode obter para a sua alma, seu espírito, em termos de evolução espiritual, aperfeiçoando suas qualidades, melhorando sua inteligência, ampliando o conhecimento de todas as coisas, servindo bem ao próximo para que todos sejam felizes. E assim você aperfeiçoa bastante a sua qualidade para que se eleve gradativamente e continuamente até chegar ao fim. Ao fim, creio eu, na minha pequena inteligência, que é aquele estado onde você chega muito, mas muito próximo de Deus, com todo o seu brilho de anjo de Deus. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. Então, as pessoas inseguras são mais desarmoniosas, são mais ansiosas, são mais pretensiosas, ficam aborrecidas com facilidade, não é? Perde a paciência, não tolera as imperfeições e os erros dos outros. Jesus nos ensinou que antes de você tirar as coisas erradas e imperfeitas dos outros, procure tirar o que você tem em você mesmo, primeiro. Então, tenha fé, a confiança, a esperança de que você é capaz, de que Deus toma conta de todas as coisas e que você consegue seguir pelo seu caminho em paz e harmonia, sempre em convivência pacífica com todos os demais ao seu redor. Então, a fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quanto estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. Você não modifica ninguém com a violência, né? Tudo que você trata com amor, considera com amor, consideração, compaixão, bondade, tem mais facilidade de você alcançar o seu objetivo. Qualquer aspecto de sua vida. No caso de, eventualmente, você ser um líder, a sua violência, a sua prepotência, a sua arrogância não possibilita alcançar grandes progressos. Mas sua compreensão, sua bondade, seu reconhecimento das qualidades de cada um, é possível que você tenha grande capacidade de liderar bem e fazer com que as pessoas realizem suas tarefas com mais perfeição. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Então, tenha calma,
O momento atual exige calma, serenidade, tranquilidade na condução de todas as coisas. Então, na vida, é importante você ter calma. Não se precipite. Não tenha pressa na realização das coisas. Cada coisa no seu devido lugar. Isso representa a grande harmonia de Deus. Cada um no seu respectivo lugar. Se cada um pensar dessa forma, certamente a humanidade vai viver em harmonia. Um se presta ao benefício do outro e ninguém tenta prejudicar um ao outro. Assim é a harmonia que deveríamos ter. Por isso, a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. Não? Enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Quantas famílias apresentam cenas de violência no cenário doméstico? Significa fraqueza. Fraqueza no diálogo, na incompreensão, na capacidade de inteligência, de todas as coisas. Não que o ser humano não seja inteligente, falta-lhe calma, falta-lhe paciência, falta-lhe compreensão, falta harmonia para poder conduzir as coisas em ordem. Daí, em vista da intolerância, da impaciência, da incompreensão, acaba gerando violência. E a violência só produz o caos, a destruição. Nunca leva à conquista de coisa alguma. Quantas famílias se separam em função das violências que se praticam entre as pessoas. Então, a calma na luta é sempre sinal de força, de confiança. Confie em Deus. Antes de qualquer coisa, pense em Deus. Fale, Deus, fazei com que a sabedoria e amor me oriente neste momento. E tenha calma. Aquele ditado, conte até 10, é bastante proveitoso, porque dá tempo de você receber a orientação da sabedoria e amor de Deus e reformular seu pensamento, sua atitude, sua ação. Pense até 10. 1, 2, 3, com paciência. Se você tiver a paciência de contar até 10 e imaginar Deus, se Deus estivesse aqui, Ele faria o que eu estaria fazendo? Se Jesus estivesse aqui, Jesus iria aprovar a cena que você está se conduzindo? Pense nisso, faça uma reflexão sobre isso e tente compreender as pessoas. Tente compreender. A força que você faz para agredir é muito maior do que aquela que você diz para amar, não é? Quando você diz, eu te amo, quero que você seja feliz, você usa menos energia, tudo com mais facilidade, mais luz, do que a treva quando você diz, eu te odeio, quero que você se acabe, né? Então, a palavra conduz ao mundo perfeito para você mesmo e para todos. Então, como diz aqui, a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança. Chefe bravo é porque ele não tem confiança em si mesmo, nem na capacidade, nem no conhecimento que ele tem. Então, o chefe bravo, ele não conhece ninguém. Devia dar um osso para ele. Então, você sempre carrega um osso na sua mala, na sua bolsa, ou lá na sua mesa de trabalho. Quando o chefe ficar muito bravo, você fala assim, calma, chefe, eu trouxe uma coisa para você. Dá-lhe um osso para ele ficar roendo, que é o que ele merece. Né? Então, é falta de confiança. É falta de confiança. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, pois sabe que simples instrumento da vontade de Deus, nada pode ser sem ele.
Então, veja só, não é? Não pode se confundir a fé com a presunção. Você sabe o que é presunção? Presunção é se considerar a si mesmo um conhecedor do assunto que estiver sendo colocado em pauta. Na verdade, talvez conheça superficialmente ou ouviu falar. Não é? A presunção faz com que a pessoa tenha sempre problemas relacionados com enxaqueca, com sinusite, com problemas de dor de cabeça e alguns sintomas prejudiciais. Não é? Além disso, a presunção ele restringe o recebimento da luz do amor de Deus, da sabedoria que vem do mundo de Deus para você. Então, você obstrui. Então, elimine a presunção. Presunção é prejudicial, é antipático perante as pessoas, é aquele sabe tudo. Tudo que você vai falar, ele já sabe. Não dá para conversar. Né? Tudo que você emite opinião, ele já sabe. E ele tem na ponta da língua a capacidade de obstruir o seu pensamento, de criticar a sua posição. Isso é muito ruim para a pessoa que apresenta esse sentimento de presunção. Então, fé é uma condição irrestrita e incondicional de confiança em Deus, não em si mesmo. Em si mesmo, porque Deus está dentro de você. Orientado pela sabedoria e amor de Deus, você consegue desenvolver essa fé inabalável de que tudo vai correr bem, tudo transcorre na ordem e harmonia, de acordo com o que você espera que todas as coisas sejam realizadas e concretizadas. Enquanto que a presunção obstrui a sua presença entre as pessoas. Você se torna uma pessoa antipática. Não é? E o que acontece com uma pessoa antipática? Ao redor existem as pessoas. Elas emitem pensamentos contrariados em sua direção. E você assimila, você acumula em sua própria alma as vibrações negativas emitidas pelas pessoas que representam obstruções ao seu progresso, à sua felicidade, às vezes até pela sua saúde e integridade. A verdadeira fé se alia à humanidade. Desculpa, a verdadeira fé se alia à humildade. Humildade. O grandioso médium que nos deixou assim muitos dos bons ensinamentos do Senhor Jesus, Chico Xavier, ele afirmava para si mesmo: eu não passo de um cisco. Não é? Então veja a humildade daquele grandioso médium, que creio que durante um bom tempo nós não vamos ter um outro igual. Não é? Então Jesus foi muito humilde, ele viveu praticamente sem ter onde apoiar a cabeça, às vezes que o fazia em uma pedra. Não? Mas com todo amor e empenho, ele se prestou para engrandecer as pessoas, ensiná-las o caminho do bem, da bondade, do amor de Deus. Né? Então, a fé, aquele que a possui, deposita a sua confiança em Deus mais do que em si mesmo. Não é? Então, se você tem fé, deposite a confiança em Deus. Tudo que você fizer, peça: Deus me oriente, me proteja, me conduza na direção certa neste meu trabalho, na minha decisão, nesse meu serviço. Sempre diga: tenha fé em Deus, eu tenho fé em Deus, Deus me orienta e me protege. Ao entrar no ônibus, hoje, na circunstância tão caótica de medo que acomete as pessoas,
Ao entrar no ônibus, diga: Deus me abençoe e protege. Deus abençoe e protege todas as pessoas que estão nesse ônibus, ou no metrô, ou no banco, ou no hospital, ou numa padaria. Onde quer que você entre, peça a proteção de Deus e rogue a Deus que derrame bênçãos para todas as pessoas igualmente, como se fosse a você mesmo. Então, diga que você tem fé incondicional em Deus, né? Aquele que possui a fé deposita a sua confiança em Deus mais do que em si mesmo. Veja só esse sublime ensinamento. Pois sabe que simplesmente você é um instrumento da vontade de Deus, nada pode sem Ele, né? Quando você acorda de manhã, como que você acorda? Mais um dia, com um mau humor fora do comum, né? Não, você deve acordar com alegria, com boa disposição, afirmando e agradecendo a Deus. Deus, obrigado por mais este dia e obrigado por eu estar vivo e vivendo a vossa luminosa e iluminada vida. Então acorde com alegria, não é? Por quê? Porque você é um simples instrumento de Deus e Deus realiza as suas obras através do seu poder que você executa. Deus faz tudo para você e você nada pode sem Deus, né? Então tenha gratidão a Deus e por todas as coisas. Por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. Você tem certeza que os bons espíritos estão ao teu redor te auxiliando? Depende das suas atitudes e dos seus pensamentos. Pense um pouquinho. Você é uma pessoa benquista? Se tivesse ao teu redor pessoas como você seria feliz? Não? Será que outras pessoas iguais a você iriam suportá-lo? Iriam te suportar nas suas atitudes, seus pensamentos, suas ações, a forma como você vive? Então, você é, na verdade, um canal de expressão do amor de Deus. Manifeste o amor de Deus, porque sem Deus você não é nada. Como diz aqui, você é um instrumento da vontade de Deus. E sem Deus, você nada pode fazer e nada tem. Tinha um senhor que ele desencarnou e foi para o mundo espiritual. E ficou assim muito aflito, angustiado, vendo que os seus herdeiros estavam tomando conta de todos os bens que ele deixou. Ele estava assim indignado que ele não conseguia tomar conta dos bens lá no mundo espiritual. E ficou aflito, observando a dilapidação, os gastos, a destruição do patrimônio que ele tinha construído. Até dos objetos de estimação que ele tinha, que ele julgava que há muito tempo ele conseguiu juntar, ele ficou indignado que simplesmente os herdeiros não consideraram, doaram ou jogaram fora, né? Então veja que você só utiliza dos bens que Deus lhe permite enquanto você está aqui na Terra. E todas as boas qualidades que você consegue transportar no coração é o seu patrimônio que você leva quando desencarnar. E esse ser demorou bastante para compreender isso. E quando ele compreendeu, conseguiu se libertar da angústia, da aflição, da dor, lá no mundo espiritual. Esse episódio consta num livro chamado O Cravo na Lapela. O Cravo na Lapela, da autora Vera Lúcia Marizenque de Carvalho. É um livro espírita, orientado pelo espírito Lúcius. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio.
então ao teu redor, conte sempre com os bons espíritos te orientando, protegendo, te abençoando e trabalhando em nome do Senhor Jesus. A posição é menos fé do que orgulho. E orgulho é sempre castigado cedo ou tarde, pela decepção e os malogros que lhes são infligidos. Então veja o que o orientador desse livro diz nesse evangelho. Presunção é menos fé do que orgulho. E orgulho é sempre castigado cedo ou tarde, pela decepção e os malogros que lhes são infligidos. Deus toma conta de tudo. Estamos no mundo de Deus. É o mundo perfeito, onde repercutem os nossos pensamentos e atitudes. Pense nisso. Agradeço imensamente a Deus, a todos vocês que acompanham essas nossas aulas e estudos. E o livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu peço a todos que consultem, estudem e aprimorem suas qualidades. Deus abençoe a todos. Obrigado. Boa noite.